Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, estamos em nosso trabalho. Convido o deputado Adão Aires a tomar assento à mesa. Convido o deputado João de Deus a tomar assento à mesa. E providenciar a chamada a nome dos deputados para a verificação de quórum. César lhe chama, porque eu nunca mais vi aqui. Me engana que eu gosto. Não, eu tenho aqui. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Antônio Cafu. Deputado Antônio Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Pirineus, ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí Júnior, presente. Deputado José Edmar Cordeiro, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevo de Oliveira Neto, presente. Deputada Maria José Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho dos Táxis, presente. Deputado Marcos Antônio Santos Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires Cavalcante, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni Derrouri, presente. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado José Ramalho Brasileiro, ausente. Deputado Geraldo Magela Pereira, ausente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Encontram-se 12 parlamentares em plenário. Passamos ao pequeno expediente. Comunicado de líderes. Antes, convido o deputado Zé Edmar a assumir a presença do trabalho. Convido o deputado Zé Edmar Cordeiro a assumir a presença dos trabalhos. Zé, por favor, quero estar do seu lado. Não, Zé, você, porra.
Comunicado de líderes, convido o deputado João de Deus a fazer uso da palavra pela liderança do PDT. Convido a deputada Célia Lacerda. Tá não, mas a gente escreve você agora, Vasney. Tá, você é o líder, o Marco Lima renunciou, você é o líder agora. Senhor presidente, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, gostaria de falar hoje sobre os acontecimentos ocorridos em Braslândia, cidade dos meus amigos e deputados Edmar Pirineus e José Ramalho. Quero dizer ao deputado Zé Ramalho que lhe dou todo o apoio em sua indicação para o cargo de administrador daquela cidade. Apesar de nas eleições passadas estarmos em lados opostos e hoje, na condição de parlamentar independente nessa casa, não posso deixar de reconhecer a grande liderança que o deputado Zé Ramalho exerce sobre aquela cidade. Além do mais, senhores deputados, o PDT esteve com o governo atual na campanha política passada e, por isso, nada mais justo do que o deputado Zé Ramalho, que apoiou e subiu nos palanques com este governador que aí está, governando a cidade. Ele tem todo o direito de indicar o administrador de Braslândia. Por isso, deputado Zé Ramalho, vá em frente e não se deixe abalar por meia dúzia de petistas doentes que advogam em causa própria. Obrigado. A deputada Célia Lacerda foi mais breve do que se imaginava, apesar que ele sempre é muito breve nas intervenções dele. Passo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Ausente o deputado Peniel Pacheco, convido o deputado Miquel Paz. Ausente o deputado Miquel Paz, convido o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, nobre deputada, ontem ouvi atentamente uma entrevista do governador Cristóvão Buarque na CBN e ao ler os jornais hoje, Jornal de Brasília e Correio Brasiliense, ele volta a reafirmar o que disse ontem na entrevista da CBN, ou seja, que irá criar uma delegacia para combater os crimes fiscais, a sonegação de tributos. É isso mesmo, deputado Cláudio Monteiro, que eu estou querendo alertar aqui da tribuna, que foi criada em novembro de 1994 uma delegacia de combate a crimes contra a ordem tributária, e que essa delegacia até hoje funciona em situação precaríssima, no prédio lá da Secretaria de Fazenda, no térreo do prédio da Secretaria de Fazenda. Uma delegacia completamente desaparelhada, não possui viaturas, não possui computadores, não possui os meios necessários para desempenhar as suas funções. O número de policiais é muito pequeno e veja bem que ninguém ainda informou ao governador que existe essa delegacia na estrutura administrativa do Distrito Federal. Então agora eu faço isso aqui da tribuna, comunico aos parlamentares, principalmente do governo, que essa delegacia existe, Delegacia de Combate a Crimes de Ordem Tributária, para que o governador, ao contrário de criar uma nova delegacia, já que ela existe, que o governador reaparelhe essa delegacia, que o governador dê condições para que os delegados, os agentes, os escrivães que ali estão trabalhando, possam trabalhar em condições realmente de combater aí a sonegação de tributos. E não fique fazendo balela, fique fazendo circo, fique usando a imprensa para dizer que vai agir com austeridade, que vai criar uma delegacia. A delegacia já está criada há muito tempo, há 2 anos. Agora é necessário que o governo do Distrito Federal reaparelhe a delegacia. Leve para lá mais efetivo, mais policiais. Dê condição realmente para que a Polícia Civil, que é responsável com exclusividade ao combate à criminalidade e, entre elas, e com especialidade, a sonegação de tributos,
que ele dê condições para que essa delegacia possa funcionar com eficiência, que ela dê condições para que os policiais que ali estão possam desempenhar suas funções com condições dignas de trabalho. É isso que nós queríamos alertar ao senhor governador antes de subir em cima de um papel e fazer política barata dizendo que vai criar órgãos que já existem no Distrito Federal. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, A palavra, deputado Cláudio Monteiro. mesmo estando presente no plenário, eu desejo abdicar da minha condição de falar, mas queria colocar pela ordem uma manifestação, se Vossa Excelência me permitir. Vossa Excelência tem todo direito, porque tem o direito também de falar no expediente de líderes. Perfeito. Duplamente com direito. Quer dizer, a criação da delegacia de combate à sonegação fiscal e repressão a isso, a mim não traz nenhuma novidade, até porque eu fui o autor do projeto na legislatura passada que deu origem à criação dessa delegacia, e foi com a apresentação de sugestões da Associação dos Fiscais e dos Sindicatos Fiscais, Tributo, como da Polícia Civil, que apresentamos esse projeto, foi aprovado nessa casa e foi constituída essa delegacia no final do governo passado. Espero que o atual governo, o governador Cristóvão Buarque, possa dotá-la dos meios e aproveitar que já existe essa matéria. Continuando em comunicado de líderes, convido a deputada Maninha. Na ausência, o deputado Vazir Derruri, pelo PT. Senhor presidente, senhores deputados, em função da viagem do deputado Marco Lima, assumo o horário da liderança do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, eu gostaria de trazer a essa casa uma das questões que mais tem me afligido e até o momento não me pronunciei sobre a matéria nesta casa. Em primeiro lugar, gostaria de comentar a questão da auditoria que a Secretaria da Fazenda realizou sobre o metrô. Ocorre, senhor presidente, que no início do governo, por iniciativa nossa, na qualidade de secretário da Fazenda, solicitamos que o governo do Distrito Federal providenciasse uma auditoria de natureza externa para estar, portanto, isento qualquer ação política no processo de trabalho sobre as investigações do processo de licitação e da execução das obras do metrô. Ocorre, entretanto, que em função das dificuldades operacionais de custo, não foram possíveis efetivarmos, apesar de chegarmos até ter reuniões com a equipe da Universidade de Brasília e da Universidade de São Paulo. Em face das dificuldades burocráticas colocadas, nós então assumimos perante o governo e perante a sociedade, através da Subsecretaria de Auditoria, uma comissão que viesse investigar todo o processo da licitação e das obras do metrô. Ao sairmos no final do ano, em meados de dezembro do ano passado, da Secretaria da Fazenda, os trabalhos já se encontravam bastante avançados na fase conclusiva, aonde apontava um conjunto de irregularidades extremamente grave naquele trabalho. Tive, inclusive, senhor presidente, senhores deputados, a curiosidade de indagar alguns profissionais da área de engenharia, pessoas competentes, sérias e respeitadas nessa cidade, para que pudesse fazer uma análise crítica do trabalho feito por esses técnicos que tive, inclusive a sensibilidade de indicar apenas técnicos de carreira para que outra vez não houvesse qualquer intenção de natureza política nesse trabalho. Senhor presidente, após a avaliação, inclusive, desses técnicos, dando uma nota de avaliação dos resultados e do trabalho feito, era no sentido de que considerava o trabalho de caráter excelente. Entretanto, não tive a felicidade de encaminhar as conclusões desse trabalho. No entanto, recentemente pudemos observar que o governo divulgou os resultados dessa auditoria. Eu gostaria de felicitar o governo por concluir esse trabalho e felicitar a equipe de auditoria, que inclusive eu estou, através desta casa, convidando esta equipe, através de uma comissão especial de parlamentares, poder ouvir as indicações de irregularidades ocorridas nesta obra.
Então, senhor presidente, a nossa surpresa, e aí a nossa surpresa bastante desagradável, foi que a imprensa, ao divulgar as irregularidades, ela já divulgava as respostas das irregularidades. Ora, senhor presidente, quando o controle interno realiza um processo de inspeção, de auditoria em qualquer órgão do governo, é competência do órgão que o fez encaminhar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. E aí sim, o Tribunal de Contas do Distrito Federal emitir o parecer sobre os resultados ali encontrados. Lamentavelmente, o governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Obras e a Companhia de Metrô, apresentou as justificativas às chamadas irregularidades. Eu até posso entender que muitas delas possam ser procedentes, mas era uma função basicamente do Tribunal de Contas. Por isso, estou apresentando esta casa requerimento para que ela ouça de viva voz a comissão dos auditores que realizou a inspeção nas obras do metrô e no processo de licitação. E pretendo ainda, senhor presidente, solicitar que o governo do Distrito Federal encaminhe não apenas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas também ao Tribunal de Contas da União, que já vem realizando investigações na obra do metrô. Senhor presidente, eu gostaria de lamentar o fato que, ao solicitarmos cópia dessa auditoria, a Secretaria da Fazenda encaminha ao secretário de governo pedindo autorização que fosse enviado a mim cópia do relatório. Eu quero deplorar tal comportamento porque um parlamentar tem o direito de receber as documentações, não apenas por ser esse parlamentar ligado à base de sustentação política do governo, mas por esse parlamentar ter tido uma história política nessa cidade, de investigações de atos irregulares do Poder Executivo. Portanto, senhor presidente, eu deixo essa reclamação. Ela é inaceitável. Qualquer parlamentar tem o direito de ter o acesso às investigações que estão acontecendo. Por isso, tive o prazer de obter cópia junto à deputada Lúcia Carvalho, mas eu creio que é um dever de cada parlamentar, não apenas receber cópia desta auditoria, como ler, como eu pretendo fazer na próxima semana, um pronunciamento sobre as irregularidades do metrô. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de me pronunciar sobre a questão do evento de Braslândia. Eu não gostaria de falar especificamente do evento de Braslândia. Eu gostaria de falar de negociações políticas. Eu quero dizer, com todo respeito ao colega deputado César Lacerda, que não são 3 ou 4 militantes do Partido dos Trabalhadores. É um conjunto de mais de 30 companheiros que têm histórias, que nós podemos discordar e muitas vezes, mas que têm história política de compromisso com a cidade de Braslândia e compromisso com a luta dos trabalhadores. E é realmente deplorável, senhor presidente, com todo respeito às negociações que o governo faz, todas as negociações políticas que ensejam cargos, ela tem um fórum e um conselho político constituído pelo governo, aonde fazem parte os partidos políticos, aonde fazem parte aqueles que comprometeram na campanha da Frente Brasília Popular para discutir politicamente as questões concernentes à cidade e, consequentemente, o processo de localização de cargos e os seus correspondentes ocupantes. Portanto, eu quero aqui, não quero me preocupar quem está ocupando a administração, eu quero me preocupar com o método político da discussão, aonde, em que local, em que instância acontece. No meu entendimento, ela deve acontecer no conselho político, em que integram cada um dos partidos que compõem a base de sustentação desse governo. E aí sim, senhor presidente, a partir das discussões políticas deste conselho, haver as devidas indicações, seja do PDT, do PSDB, do PCdoB, enfim, do PT e do PPS. A partir daí, eu entendo que o governo tem condições de apresentar à sociedade um trabalho transparente e um trabalho responsável, de tal maneira que não tenha o que se envergonhar. Porque nós não podemos entender que em negociatas poderemos crescer e amadurecer politicamente. Eu quero dizer, senhor presidente, que esse pronunciamento
não está absolutamente em questionamento o nosso processo de preocupação e de apoio ao governo nas questões que interessam a sociedade. Mas nós não podemos jamais comprometer uma história política de compromisso com a sociedade em função desse ou daquele acordo. E para concluir, senhor presidente, quero dizer ainda que os servidores da Secretaria da Fazenda, especificamente os servidores do chamado Carreirão, que felizmente, senhor presidente, tenho a grata satisfação de ter deixado naquela secretaria um conjunto de servidores que detém por nós um grande respeito pela atitude com que nós não apenas nos procedemos na secretaria, mas também procedemos politicamente no tratamento com cada um dos servidores, independentemente dos seus cargos. Mas dizer, senhor presidente, que é inaceitável no processo democrático, simplesmente ao ceder o auditório daquela secretaria aos servidores para realizar uma assembleia e ao ser informado que eu estava convidado para me pronunciar sobre uma proposta de trabalho que eu havia apresentado àqueles servidores, ser suspendido o empréstimo deste auditório. Eu quero dizer, senhor presidente, que isso é inadmissível a qualquer um dos parlamentares. Eu não quero privilégio, mas eu jamais negociarei direitos, jamais negociarei compromissos e responsabilidade com a sociedade. É inadmissível práticas autoritárias, é inadmissível práticas clientelistas. Isso não é o governo democrático e popular a qual nós temos lutado e pretendemos dar sustentação, desde que sejam em bases e em princípios inegociáveis naquilo que é a trajetória política do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado César Lacerda. Por ter sido citado pelo colega que eu muito prezo, deputado Vasni, o mais novo integrante do grupo oposicionista dessa casa, eu peço direito à resposta e deixar claro, o pior inimigo que o governador tem... Pela ordem, deputado Vasni Terrori. Senhor presidente, eu lamento, o deputado César Lacerda pede uma questão de ordem e antes de pedir e ter autorização já de se pronunciar. E dizer que em momento nenhum eu citei de forma pejorativa e o regimento é muito claro quanto a isso. Em momento nenhum falei de que nós somos oposição. O que eu falei são discordâncias que nós temos com encaminhamentos do Poder Executivo. Ainda em comunicado de líder, convido o deputado Adão Xavier. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Adão Aires. Eu gostaria aqui de prestar a nossa solidariedade ao deputado Vasni, uma vez que o deputado Vasni foi submetido a um processo de humilhação dentro do próprio governo. O deputado Vasni é um homem íntegro, um homem que passou pela Secretaria de Estado honradamente, e está aqui um colega que sempre temos nossas divergências, mas com todo respeito, toda a ética e toda a postura de um homem público. Então eu quero render as minhas homenagens ao deputado Vasni. Convido o deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero parabenizar o deputado Vasni por estar vindo para o Bloco Parlamentar Independente e dizer para o deputado Vasni que será bem aceito no nosso ninho. E dizer também para aquelas pessoas do Partido dos Trabalhadores que não querem o diálogo, não querem o acordo, não quer a aglutinação das forças de esquerda nessa cidade, para poder dar condições ao governador de governar o Distrito Federal. Foi para isso que nós lutamos pela Frente Brasília Popular, em dizer que não é através da força nem da invasão da administração que o governador vai ceder, não. No dia da posse nós vamos estar lá, juntos com o companheiro Zé Ramalho, para dar posse ao administrador que foi nomeado pelo professor Cristóvão Buarque, que é quem tem a autoridade, dentro da legalidade, de nomear e de exonerar. Agora, se essa parcela do Partido dos Trabalhadores, lá de Braslândia, que não tem o respaldo popular, e que, se diga de passagem, tiveram cerca de 600 votos naquela cidade, querem o emprego da força, no dia da posse do administrador, eu vou estar lá junto com o meu companheiro Zé Ramalho.
E se quiser briga nós vamos ter. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós sabemos que o desemprego hoje se constitui no maior problema da população do Distrito Federal. A população economicamente ativa tem crescido, senhor presidente, de uma forma exagerada, superando inclusive a geração de postos de trabalho nos setores organizados da economia local. Tal discrepância deve-se, em primeiro lugar, à questão da incapacidade dinâmica da economia brasiliense de gerar empregos formais suficiente ao atendimento da demanda e, em segundo lugar, a questão relativa ao crescimento geométrico da força de trabalho em decorrência do crescimento vegetativo da população residente e da pressão exercida pelos habitantes das cidades localizadas na área de influência. E por último, senhor presidente, em função da capital federal ainda se apresentar como polo de atração de imigrantes, a questão do desemprego no Distrito Federal tem sido objeto de preocupação de autoridades da sociedade geral, visto que as estatísticas mais recentes demonstram que o contingente de desempregados alcança a cifra de 135 mil trabalhadores, correspondendo a 16,8% da população em condição de exercer atividades produtivas. Senhor presidente, em função dessa situação, e o meu partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, que tem um compromisso com os trabalhadores do meu país, acabo de dar entrada neste plenário de um projeto que autoriza o governo do Distrito Federal promover a instituição de parceria com o setor produtivo privado, objetivando a implantação de distritos industriais, senhor presidente, no território do Distrito Federal. Neste projeto, senhor presidente, poderão participar da parceria de que trata este projeto pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, de cuja constituição façam parte entidades representativas da classe empresarial do Distrito Federal. E no seu artigo 3º, fixa um prazo de 90 dias, contados da data da publicação desta lei, em que o governo promoverá as ações necessárias à seleção e à indicação das áreas susceptíveis de utilização para os fins aqui propostos. Não tenho dúvida, senhor presidente, que a solução para o desemprego aqui no Distrito Federal passa, portanto, com a criação de distritos industriais, de indústrias, de pequeno, de médio e, por que não, de grande porte. Logicamente que não somos favoráveis à instalação de refinaria, nem siderurgia, indústrias pesadas que poluem. Mas também temos consciência de que o papel da pequena empresa, o papel da média empresa e também o papel da grande empresa terá espaço aqui no Distrito Federal. E a industrialização do Distrito Federal, eu não tenho dúvida, senhor presidente, com esse projeto será deflagrada, porque esse projeto se constitui no instrumento legal de fazer do polo de desenvolvimento do Brasil. Eu não tenho dúvida. Hoje Brasília já começa a se constituir no grande polo de desenvolvimento da região centro-oeste. Eu não tenho dúvida que nas próximas décadas Brasília vai se constituir no maior polo de desenvolvimento da nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Finalizando, conto aqui com os meus pares, o deputado Luiz Estevam, líder da oposição, o deputado Marco Lima, líder do PT, deputado Cláudio Monteiro, deputado Peniel, deputado Odilon Aires, deputado Rainha, deputado João de Deus, deputado Zé Ramalho e todos os 23 deputados. Eu não tenho dúvida,
apoiarão de uma forma incisiva este projeto, que eu não tenho dúvida vai ser a redenção de Brasília, a capital do terceiro milênio. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, com perplexidade, vejo o governo do Distrito Federal tomar uma medida totalmente equivocada, que não lhe traz qualquer benefício e sacrifica mais uma vez a grande massa de 120 mil servidores públicos da nossa cidade. O governo anunciou ontem, através de publicação no Diário Oficial, que pela primeira vez na história do Distrito Federal, a antecipação do 13º salário, que tradicionalmente é paga no mês de junho de cada ano, será transferida para pagamento em novembro. Tal medida, que surpreende pelo ineditismo em relação à tradição da nossa cidade, traz mais um grave prejuízo aos nossos servidores. Todos nós sabemos que grande parte desses servidores goza suas férias no mês de julho para coincidir com as férias escolares de seus filhos. O não pagamento da primeira parcela do 13º faz com que esse planejamento familiar seja simplesmente jogado no lixo, já que inviabiliza que essas famílias possam arcar com os custos de uma pequena viagem para proporcionar o mínimo de lazer à sua família, aos seus filhos. Pois muito bem, o governo faz essa medida que contraria os interesses frontalmente dos 120 mil funcionários. E aí é que vem a grande pergunta. Mas ele toma essa medida em troca de quê? Em troca de que benefício para si próprio? E aí é que nós vamos ver a incompetência dos setores que dirigem a questão financeira do Distrito Federal, já que ele castiga os servidores e não ganha nada com isso. Por quê? Em primeiro lugar, porque todos os servidores que saem de férias têm pela lei o direito à percepção do 13º salário. Portanto, grande parte deles, de qualquer forma, poderá usufruir desse benefício, independentemente da medida anunciada pelo governo. Mais do que isso, o governo alega que não teria recursos e que dessa maneira, adiando esse dispêndio, poderia equilibrar seu caixa. Grosseira inverdade. Conforme demonstrado pelos próprios dados do governo, a União já repassou para o governo do Distrito Federal o dinheiro suficiente para o pagamento da primeira parcela do 13º. 52 milhões de reais foram repassados a mais antecipadamente pela União até o mês de março, o que cobre com sobras aquilo que seria necessário para o pagamento da primeira parcela do 13º. Mais do que isso, em relação aos servidores da administração direta do Distrito Federal, cuja primeira parcela do 13º é de cerca de 25 milhões de reais, a simples retenção de pouco mais de um mês das parcelas da folha do pagamento relativas ao imposto de renda na fonte e ao INSS seriam suficientes para cobrir essa despesa. A receita oferida dessa forma pelo governo nos 3 primeiros meses do ano já alcança quase 70 milhões de reais, portanto, quase 3 vezes o valor necessário para o pagamento da primeira parcela do 13º. E aí é que nós perguntamos, será que não tem ninguém no governo para chegar para esse secretário de Fazenda e perguntar o seguinte: por quê? Por que dar uma notícia tão ruim para os servidores públicos do Distrito Federal, se essa notícia não traz qualquer contrapartida de ganho financeiro para o governo da nossa cidade? Por que trazer esse desgaste? Por que gerar essa insatisfação? Por que trazer angústia para 120 mil famílias, se do outro lado não há qualquer benefício para o partido do governo ou para o Palácio do Buriti? Essas perguntas realmente têm que ser feitas, não só pela oposição, mas também pelos parlamentares de governo. Porque, infelizmente, eu tenho certeza que, por maiores que sejam nossas divergências políticas, não pode ser interesse de qualquer deputado, governo ou oposição, ver o sacrifício do servidor público simplesmente em troca de nada. Além disso, essa medida anunciada, absolutamente inócua, de acabar com as horas extras, só pode ter sido dada por alguém que não conhece a estrutura administrativa do Distrito Federal. Porque se soubesse, veria
que, se tal medida fosse implementada, seria o caos completo no setor de saúde. Simplesmente, mais da metade do atendimento da saúde pública do Distrito Federal estaria inviabilizado se fossem cortadas as horas extras. Uma terceira medida, que já foi comentada aqui hoje, nos mostra que parece que o governo governa sem conhecer a realidade do Distrito Federal. Além de querer cortar a primeira parcela do 13º, que não traz nenhum benefício. Além de dizer que vai acabar com as horas extras, quando todo mundo sabe que na área de saúde, onde há 85% do pagamento de horas extras, essa medida é totalmente inviável. O governo anuncia a criação de uma delegacia da ordem tributária, fato já aprovado nesta Câmara Legislativa desde o mês de novembro. Portanto, meus amigos, é impressionante a leitura do noticiário de hoje. Parece que nós temos um governo na nossa cidade que está pensando que governa outro estado, já que mostra a cada dia que desconhece profundamente a realidade do Distrito Federal. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convida a deputada Lúcia Carvalho. Deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, nesta oportunidade, de trazer aqui à discussão desta casa um assunto que é motivo de muita preocupação para mim e acredito de todos os deputados que se preocupam com o problema da questão trabalhista, da questão social do nosso Distrito Federal. Trata-se da contratação via convênio, e eu quero que os deputados observem bem, contratação via convênio de pessoas para fazerem a coleta do lixo nas cidades. Eu estou vendo aqui com preocupação esse assunto, porque no mesmo momento em que o governo ameaça demitir os conveniados da Nova Cap, alegando que este convênio não atende os interesses trabalhistas, porque estariam prejudicando aqueles concursados que não entram no serviço público no Distrito Federal. Eu recebi, inclusive, uma manifestação de uma concursada que ouviu de setores do governo que eles não podem contratar novos concursados porque não houve a demissão dos conveniados da Nova Cap. Agora, em contrapartida, ao mesmo tempo que o governo quer acabar com o convênio da Nova Cap, ele faz um convênio com os sindicatos para contratar pessoal para fazer a limpeza urbana nas cidades satélites. E faz um convênio com os sindicatos que, segundo o jornal Correio Brasiliense denuncia hoje, sindicatos que não pagam nem os direitos trabalhistas dos garis que estão fazendo esse serviço. Um dos garis diz no jornal: nós estamos fazendo o mesmo serviço dos garis, só que eles ganham entre 600 e 700 reais, protesta Luiz Benedito da Silva. Ou seja, o governo alega que não vai manter o convênio da Nova Cap porque ele não é justo, mas cria o convênio com os sindicatos. Qual a diferença entre sindicato e Nova Cap? A Nova Cap é um órgão do Estado. Os sindicatos devem ser um órgão, pode ser até partidário, mas não é do Estado. Eles estão chamando isso de terceirização popular. Será porque os sindicatos têm um vínculo com o governo democrático e popular? Eu fico preocupado, senhor presidente, porque essas contradições demonstram na prática que o que se está pretendendo fazer aqui é achatar os salários daqueles que prestam serviços importantes para a coletividade do Distrito Federal. Por exemplo, quando se paga para um sindicato através de convênio e sabe-se que este sindicato está cobrando taxas abusivas daqueles que são cadastrados para realizar o serviço, está se permitindo exploração de mão de obra via organização sindical. Eu sempre ouvi do Partido dos Trabalhadores, aqui nesta casa, um discurso de que a terceirização de mão de obra era atentatória
aos interesses dos trabalhadores. Dizem os deputados que são contra a terceirização do serviço, que quando se paga um salário ou 2 salários no máximo para o prestador do serviço, o trabalhador, a empresa prestadora de serviço recebe 3 ou 4 vezes mais aquilo que é pago. No entanto, nós estamos vendo aqui o governo oficializar a terceirização através de sindicatos, que, aliás, é uma administração espúria, porque os sindicatos não têm competência institucional para realizar contratação e prestação de serviços. Os sindicatos existem para atender às suas categorias profissionais. Os sindicatos existem para atender aqueles que são sindicalizados com assistência médica odontológica, com apoio social, com a questão de propiciar oportunidade de lazer. Agora aqui em Brasília não, o sindicato virou empresa de terceirização. Aonde está o deputado Chico Vigilante que não enxerga isso? Aonde está o defensor daqueles que prestam serviços via empresas de terceirização? Agora ele acha que está tudo muito bem, porque quem está fazendo esse serviço de terceirização são os sindicatos, e que talvez ele esteja por trás deles. Senhor presidente, eu acho que nós não podemos conviver com essa hipocrisia. Se a terceirização é errada, ela tem que ser errada para todos, inclusive para sindicato que não tem competência para fazê-lo, não tem competência institucional. Agora, se a terceirização for correta, então que se deva estabelecer que os sindicatos fundem empresas prestadoras de serviços, através de cooperativas ou qualquer outro sistema, e então eles prestem o serviço como empresa prestadora de serviço. E pagando todos, evidentemente, pagando os direitos trabalhistas, porque não é justo utilizar os sindicatos, que em tese devem defender o trabalhador, para explorar os próprios trabalhadores. Então fica aqui, senhor presidente, o meu protesto a essa atitude que vem sendo adotada no Distrito Federal. Eu acredito que a terceirização pode ser executada, acredito que a terceirização em parceria com a comunidade pode ser feita, mas não via sindicato. Eu acredito que o sindicato tem outras preocupações. Nesse país, sindicato já virou extensão política de partidos, a sindicalização virou a partidarização, e a partidarização virou sindicalização. E agora está virando prestação de serviço, empresas de terceirização. Então, realmente, eu fico perguntando, para que servem os sindicatos? No nosso país, sindicato está parecendo muito mais indústria de fazer dinheiro, explorando os próprios trabalhadores. Infelizmente, o Distrito Federal tem sido um péssimo exemplo desse novo comportamento. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Convido o deputado Adão Xavier. Convido o deputado Miguel Paz. Convido o deputado José Dimar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que nós temos um requerimento apresentado a essa casa, e eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a inclusão desse requerimento na pauta, na ordem do dia de hoje, visto que esse requerimento pode tranquilizar muitas pessoas que fazem o hemodiálise em Brasília e que estão desprovidos de conhecimentos, de informações sobre a despeito das clínicas que fazem. E esse requerimento nada mais é do que buscar, junto ao secretário de Saúde do Governo do Distrito Federal, informações sobre a fiscalização que é feita às clínicas de hemodiálise nessa cidade. Nada mais é do que ter a nossa população tranquilizada com o serviço de saúde prestado pelo governo do Distrito Federal.
Portanto, peço a Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia de hoje, assim como, se possível, a votação desse requerimento o mais rápido possível, para que pudéssemos convocar ou pedir. O termo correto não seria convocação, seria convite ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde. Portanto, na próxima semana, para que ele pudesse tranquilizar a toda a população do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, um assunto que me fez incluir-me na ordem para fazer o comunicado de parlamentares diz respeito a algumas notas que saem no jornal e que, mais uma vez, o senhor secretário de Fazenda faz algumas colocações colocando essa casa como Secretaria Legislativa do Buriti. E tenho aqui a minha repulsa e, portanto, quero ler essa nota que fiz para que fique registrado e que possamos tomar uma deliberação. O governo do Distrito Federal anunciou, através da imprensa, sua intenção de implementar um programa de ajuste econômico, constituído de um conjunto de medidas visando a redução de despesa e o aumento de arrecadação. Referido programa, chamado pelo Executivo de Remédio Amargo, tem como justificativa a necessidade de promover investimentos sociais cuja capacidade financeira está por findar-se, segundo o secretário de Fazenda e Planejamento, devido aos aumentos das despesas correntes e à diminuição da arrecadação. O programa mencionado estabelece como metas, primeiro, a redução de despesas de pessoal, que teria ultrapassado 80% da receita tributária. Tal compreensão seria feita com a redução de números de cargos comissionados, com a extinção de órgãos de empresa e com a realocação de servidores para empreendimentos do setor privado, ou seja, com a demissão de servidores, principalmente aqueles que foram contratados por meio de ajustes temporários. Segundo, a eliminação de subsídio a empresas estatais e a transferência dos lucros das empresas superavitáveis ao Tesouro do Distrito Federal. Eu não entendo como é que pode fazer tal afirmação quando pede a essa casa a aprovação de recursos para manter de pé a falida TCB. Terceiro, a redução das despesas de custeio da máquina administrativa que teriam de limitar-se aos gastos verificados em 95. Quarto, o aumento da receita por meio da elevação da eficiência da máquina arrecadadora e ainda pela ampliação da base tributária. Além disso, pretende-se promover a desmobilização de patrimônio público e viabilizar a cobrança pela ocupação de áreas públicas não regularizadas. Quinto, o incentivo e ampliação da atividade econômica com especial atenção aos pequenos empreendimentos e a sustentação de investimentos mínimos em obra. Sexto, revisão da política salarial com a concessão de reajuste apenas a servidores que atuam na prestação de serviços diretos à população e os destinados à redução das disparidades sociais. Senhoras e senhores deputados, embora o governo tenha desmentido a notícia veiculada pela imprensa através de nota oficial da Secretaria de Comunicação Social, não há como desmentir a matéria assinada pelo senhor secretário de Fazenda, e nesta fica bem clara a intenção de efetuar demissões. Afirma-se que órgãos e empresas serão extintas. Indica-se que a política salarial vai ser restritiva, sem reposição de perdas salariais. Não vou, neste momento, comentar as medidas acima descritas, até porque aguardo uma confirmação. Quem será que está, nesse momento, representando as reais intenções do governo? O secretário de Fazenda ou o secretário de Comunicação Social? Uma coisa é preciso dizer, desde já, se o governo pretende adotar um programa dessa envergadura, dependerá para a sua estruturação e efetiva implementação do apoio da sociedade e, principalmente, da sensibilidade e do convencimento do Poder Legislativo. Portanto, entendo completamente descabida, inoportuna e desrespeitosa a afirmação que não foi desmentida de que a Câmara Legislativa, que recebe recursos do GDF, senhor presidente, chamo a atenção de Vossa Excelência para repetir esse item. E gostaria de pedir também a atenção de todos os meus pares nessa casa. Portanto, eu entendo completamente descabida, inoportuna e desrespeitosa a afirmação de que não foi desmentida de que a Câmara Legislativa, que recebe recursos do GDF, também sofrerá cortes, porque algumas de suas despesas são pesadas. Somente com os serviços médicos e odontológicos dos funcionários da Câmara, do Tribunal de Contas, o GDF gastou 2 milhões no ano passado.
Senhoras e senhores deputados, pergunto então, como é que o Executivo vai fazer corte nos orçamentos do Legislativo? Como é que ele vai fazer corte no nosso orçamento? Que história é essa de que o GDF é que banca a despesa da Câmara Legislativa? Ora, nossas despesas são financiadas pelo orçamento do Distrito Federal. Nós, do Poder Legislativo, somos, ao lado do Executivo, poder independente. Assim, dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal. A Câmara Legislativa não deu delegação ao Poder Executivo para ajustar seu orçamento. Não há como delegar atribuições de um poder ao outro. Isso é terminantemente vedado pelo artigo 53 da Lei Orgânica. Entendo mais ainda, e tenho certeza que os senhores parlamentares também concordam, que um plano como esse deve ser amplamente discutido com a sociedade e com esta Casa. Não se pode partir dessa premissa de que o Executivo vai fazer corte na Câmara Legislativa. Até porque, pergunto, como é que seriam feitos? De forma legal, legítima e constitucional esses cortes? Se o orçamento é aprovado e emendado por esta Casa, como é que isso seria feito? Será que o senhor secretário de Fazenda está pensando, novamente, equivocadamente, em fazer retenção de nossos recursos? Lembro que há um remédio jurídico para isso, o enquadramento em crime de responsabilidade, já proposto na mesa diretora, que o obrigou a repassar os recursos para essa Casa imediatamente. É bom lembrar para que não incorra em erro semelhante ao que ele próprio incorreu há meses atrás. Então, senhoras e senhores deputados, qualquer programa dessa natureza deve ser conduzido com habilidade, com respeito à sociedade e ao Poder Legislativo que a representa. Caso contrário, será mais uma iniciativa do senhor governador que os técnicos e os burocratas ignoram a variável da política. Jogarão por terra mais uma vez. Gostaria, por último, de comentar apenas um aspecto que estaria envolvido nesse pretenso programa. A redução das despesas com o pessoal, esta, se realmente necessária, tem que ser feita de forma gradativa. Muito mais até pelo aumento da receita e não pela demissão de servidores. Um programa de demissão envolvendo grande número de servidores, primeiro, na situação de altos índices de desemprego em que vivemos, é uma grande insensatez social. Em segundo lugar, irá se refletir imediatamente no consumo e na qualidade de vida daqueles servidores mais humildes, que certamente serão os atingidos por essa medida. Senhor presidente, por esse motivo, fiz esse pronunciamento no intuito de chamar a atenção do senhor secretário da Fazenda para que se enquadre dentro das suas prerrogativas da Lei Orgânica e da Constituição Federal e que, acima de tudo, se coloque no seu devido lugar de secretário do Estado do Poder Executivo e nunca mais se intrometa na Câmara Legislativa. Ainda em comunicados parlamentares, convido o deputado Peniel Pacheco. Convido o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, se possível, me deixasse fazer o pronunciamento logo em seguida, que eu não estou em condições agora de me manifestar sobre o assunto que pretendo. Deputado ministro Tavares. Deputado Tadeu Filipelli. Convido o deputado Filipelli, deputado ministro Tavares, deputada Maninha, deputado Edmar Pirineus, deputado Dom Xavier, deputado Marcos Arruda, deputado Luiz Estevão, deputado Adão Aires, deputado José Carvalho, deputado Miguel Paz, deputado Vazio de Rori,
Deputado João de Deus. Deputado José Edmar. Convido, eu quero fazer uma retificação, o José Edmar acabou de falar. Convido o deputado Benel Pacheco. Não havendo nenhum deputado inscrito, encerro o comunicado de parlamentares e passo a hora do dia, acatando a solicitação do deputado José Edmar de acolher ainda para a sessão a votação do requerimento 742. Solicito ao deputado Renato Rainha que assuma a Secretaria do Trabalho e faça leitura dos documentos sobre a mesa. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda autoriza o governo do Distrito Federal promover a instituição de parceria com o setor produtivo privado, objetivando a implantação de distritos industriais e da outras providências. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação do Clube Unidade de Vizinhança dos Moradores do Setor O na Ceilândia. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube de unidade de vizinhança dos moradores do setor PSU na Ceilândia, região administrativa 9. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação do clube de unidade de vizinhança de moradores do setor P Norte na Ceilândia, região administrativa 9. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação do clube de unidade de vizinhança dos moradores do setor Guariroba na Ceilândia, região administrativa 9. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube de unidade de vizinhança dos moradores da Ceilândia Sul, região administrativa 9. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube de unidade de vizinhança dos moradores da Ceilândia Norte, região administrativa 9. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube de unidade de vizinhança dos moradores do setor Q na Ceilândia, região administrativa 9. Projeto de lei do senhor deputado José Edmar dispõe sobre a alienação de terras públicas do Distrito Federal para fim de construção de condomínios residenciais urbanos e da outras providências. Projeto de lei do senhor deputado José Edmar altera o dispositivo da Lei 1013, de 11 de janeiro de 96, que autoriza a prestação de serviços pela Fundação Zoobotânica do DF e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal às administrações regionais e da outras providências. Fixa projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube e unidade de vizinhança dos moradores do Jardim Roriz, Planaltina, região administrativa 6. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube de unidade de vizinhança dos moradores da Vila Planalto, região administrativa 1. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube de unidade de vizinhança dos moradores de Taguatinga Sul. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação do clube de unidade de vizinhança dos moradores de Taguatinga Norte. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda fixa a obrigatoriedade da demarcação de área para implantação de clube de unidade de vizinhança dos moradores do Guará. Projeto de lei complementar do senhor deputado César Lacerda dispõe sobre a isenção do pagamento do imposto predial e territorial urbano IPTU os imóveis originários de assentamento populacionais ainda não registrados no cartório de registro de imóveis. Projeto de lei complementar do senhor deputado César Lacerda dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de limpeza pública os imóveis originários de assentamento populacionais ainda não registrados no cartório de registro de imóveis. Moção do senhor deputado Marco Lima reivindica ao presidente do Banco do Brasil providência quanto à nomeação do representante mais votado pelos funcionários dessa instituição para o GAREF. Moção do deputado Peniel Pacheco, hipoteca solidariedade aos empresários estabelecidos e moradores da Avenida W3 Sul. Requerimento do senhor deputado Luiz Esteves, solicita a transformação do grande expediente da sessão ordinária do dia 24 de abril deste ano em solenidade de entrega de título de cidadão honorário. Moção do senhor deputado Manuel de Andrade, Manuelzinho,
protesta contra a política adotada pelo governo do DF através da Secretaria de Indústria e Comércio para atender às necessidades dos pequenos e microempresários da cidade de Sobradinho. A presidência, em nome da casa, cumprimenta os microempresários de Sobradinho que aqui vieram a assistir esta sessão. Dizer da alegria nossa em vê-los aqui na Casa do Povo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1. Discussão e votação em regime de urgência da redação final do projeto de lei número 168 de 1995, que autoriza o cadastramento no Programa de Assentamento de População de Baixa Renda do IDAB às pessoas cadastradas em associações de inquilinos do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado César Lacerda. Em discussão. Em discussão. Em votação. Solicito, senhor secretário, essa chamada nominal dos deputados para a votação. Redação final. Redação final. Pede a dispensa da leitura, Luiz, também. Senhor presidente, solicita a dispensa da leitura da redação. A presidência acata e considera lida a matéria e coloca em votação. A votação será simbólica. Os deputados que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. Solicito, senhor secretário, a leitura. Eu solicitaria, um dos itens da pauta seria a escolha de um dia para a homenagem e entrega do título cidadão honorário ao jornalista Ari Cunha. Acontece que, inicialmente, estava marcado dia de 17, e eu acabei de retirar esse requerimento e apresentei outro, transferindo para o dia 24. Então eu solicitaria que fosse colocado em votação, a fim que houvesse tempo para a formulação dos convites. A presidência acata e colocará em votação ainda nesta sessão. Próximo item, por favor, senhor presidente. A presidência acata e coloca este requerimento e o requerimento do Zé Edmar também seguidamente. Estão todos. Qual o primeiro? É o do Luiz Teu e seguido do Zé Edmar. Pega o número daquele para você ler agora. Não está aqui. O teu dele você vai ler. Pois é, cadê? Cadê o requerimento? O teu dele. O teu do dele. Solicito, senhor secretário, essa leitura do próximo item da ordem do dia. Requerimento número 769, de autoria do deputado Luiz Estevão, que solicita a transformação do grande expediente da sessão ordinária de 24 de abril deste ano em solenidade de entrega de título de cidadão honorário. Em discussão, o requerimento 769. Em votação. Os parlamentares votarem sim, estarão aprovando. Os que votarem não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, sim. Sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derrori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Já passou da hora. Deputado Filipelli, sim. O requerimento 769 foi aprovado com 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção, verificando 11 ausências.
Solicito ao seu secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Requerimento 742. Requerimento número 742 de 1996. Autor, deputado José Edmar. Requer a convocação do excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Governo do Distrito Federal para prestar em regime de urgência, pessoalmente, informações sobre o atendimento prestado à população do Sistema de Saúde Público e Privado do Distrito Federal. Em discussão, em votação. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, deputada Maninha, deputada Maninha, sim. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vasni Derrore, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. Alô? Não, meu rainha. Oi, Glória, tu precisa. Hein? Hã? Dá sim, eu saí da mesa aqui. O requerimento 742, de autoria do deputado Zé Edmar, foi aprovado com 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nem abstenção, verificando 9 ausências. Convido o deputado Zé Edmar a assumir a presidência do trabalho. Senhor presidente, eu gostaria de informar a Vossa Excelência da minha impossibilidade de assumir a presidência, visto que estou debatendo um assunto de suma importância da vice-presidência. Mas eu gostaria de fazer uma questão de ordem também a Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Zé Edmar. Que pudesse alterar, inverter a ordem da pauta, e pudesse pôr o item número 51, que já está na ordem do dia por vários dias sem votação. A presidência acata após a leitura dos projetos que serão discutidos em bloco. Senhor presidente. Deputado Jorge Cauí. Eu peço para colocar o item 40, redação final do projeto de lei, para que seja votado. A presidência acata e coloca após o item 51, o item 40. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, foi lida na sessão de hoje uma moção de minha autoria que hipoteca solidariedade aos moradores da Avenida W3 Sul, que estão às voltas com um problema muito grave, que é a falta de estacionamentos. E tem um abaixo assinado de várias pessoas daquela comunidade que a gente gostaria de apresentar nessa moção, hipotecando solidariedade a essa reivindicação. Então eu queria pedir que Vossa Excelência incluísse na votação de hoje, no momento das votações das moções. A presidência acata e determina a mesa que coloque na hora do dia a moção do deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, questão de ordem. Questão do deputado Luiz Estevão. Da mesma forma, solicitaria que fosse incluída na pauta de votação de hoje a moção, por sinal de sua autoria, deputado Manuelzinho, que protesta contra a política do governo no atendimento às necessidades dos pequenos e microempresários da cidade de Sobradinho, mormente considerando a presença dos empresários aqui hoje que gostariam de ver essa moção aprovada. A presidência acata e também colocará ainda nesta sessão a discussão e votação da moção solicitada. Convido o deputado César Lacerda à Secretaria de Trabalho. Em discussão, os itens da ordem do dia, número 3, número 4, número 5, número 11, 5 faz o retificar, número 11, número 12, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Em discussão os itens citados. Não havendo quem queira discutir, a matéria segue a sua tramitação normal. Solicito ao secretário a leitura do item número 51 da ordem do dia. Item 51, votação do requerimento número 759 de 96, que requer a tramitação em regime de prioridade para o projeto de lei número 591 de 95, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de lotes de assentamento para os convocados por meio de documento, recibo de entrega precária de lotes e da outras providências. Autor, deputado Marcos Arruda e outros. Em discussão, o item 51 da ordem do dia. Em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Vossa Excelência pode fazer a chamada nominal de deputado para a votação. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Não. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquéas Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Asni Derrori, ausente. Deputado Filipelli, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Já deu. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O requerimento 759 foi aprovado com 13 votos favoráveis, 1 voto contrário, nenhuma abstenção, verificando 10 ausências. Solicito ao subsecretário fazer a leitura do item número 40 da ordem do dia. Item número 40. Discussão e votação da redação final do projeto de lei de decreto legislativo número 02395, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor João Batista Medeiros. Autora, deputada Lúcia Carvalho. Em discussão, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da redação final para que seja aprovada A imediatamente. presidência acata e considera lida a redação final. Em votação, votação simbólica. Os deputados vierem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura.
Faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Votação em primeiro turno em regime de prioridade, projeto de lei número 025/95, que dispõe sobre a ocupação dos espaços intersticiais das quadras residenciais de Celândia, RA 9. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão. Em votação. Em votação, é o 02. Os deputados que votarem sim estarão aprovando. Os que votarem não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente.